Tenho graças a Jesus, suas promessas são para mim. O meu resgate Ele pagou para sempre, me libertou. Eu vou compartilhar convosco sobre um assunto que é salvos justificados. Le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est sauver et justifier. Sabe que a igreja, Vous savez que l'Église, Deus inventou a igreja Dieu a inventé l'Église. quando Jesus esteve aqui na terra. Lorsque Jésus était sur terre, Não existia igreja. il n'existait pas d'Église. E quando ele foi embora, Et quand il s'est en allé, deixou este conselho, ou seja, este ensinamento il a laissé ce conseil, cet enseignement com os apóstolos, aux apôtres, reunirem-se de se réunir em lugares dans des lieux para ensinar os novos convertidos. pour enseigner les nouveaux convertis, Para ensinar os novos convertidos. pour enseigner les nouveaux convertis. Porque há muitas pessoas que iam ser convertidas Parce que beaucoup de personnes allaient être e elas, converties elas tinham que ser educadas, et ils devaient être éduqués. tinham que aprender a andar nos caminhos, Ils devaient apprendre à marcher dans les chemins. porque se a pessoa já tem 50 anos, Parce que si la personne a déjà 50 ans, foram 50 anos que ele andou por caminhos tortos, c'était 50 ans où il a marché dans des chemins tordus, caminhos do pecado. des chemins dans le péché. E agora não é por num dia que recebeu Et Jesus c'est pas en un jour parce qu'il a accepté Jésus que vai conseguir andar nos caminhos celestiais, qu'il va réussir à marcher dans les chemins nos célestes, caminhos que Deus dans planeou. les chemins que Dieu a planifiés. Ele não vai conseguir. Il ne va pas y arriver. Assim como os seus filhos Comme vos enfants têm que ir para a escola. doivent aller à l'école. Porque se não for para a escola, Parce que s'il ne va pas à eles vão l'école, ser uns burrinhos. ils vont être É, stupides. não é? C'est vrai. Não, eu estou a falar uma coisa que não devia ter dito. Né? Non, j'ai dit quelque chose que Eles je são n'aurais uns peut-être pas dû dire. burrinhos. Ils seront stupides. Os filhos dos príncipes, Les enfants des princes, os filhos dos reis, les enfants des rois, na Inglaterra, en tem Angleterre, em Bruxelas e tal, à muitos países Bruxelles, plein têm de pays, reis. il y a des rois. Eles não mandam os seus filhos para qualquer escola. Ils n'envoient pas leurs enfants dans n'importe quelle école. Há escolas especiais, Il y a des écoles onde ensinam spécialisées aquilo que é natural où on leur enseigne ce qui est naturel para os príncipes. pour les princes. Para amanhã, quando eles receberam Porque príncipe de outro país, Demain, lorsqu'il va recevoir un prince d'un autre pays, ele saber como tratar com essa pessoa, il sait comment traiter avec cette como personne, falar com essa pessoa. comment parler avec cette Ele está personne. educado para isso. Il est éduqué pour E ça. nós viemos do mundo do pecado, Et nous venons du monde du péché, fomos salvos, on a été sauvés, feitos filhos de Deus, on est devenus e enfants depois de Dieu, queremos andar et on veut marcher, à maneira antiga on veut se comporter de à la maneira façon ancienne daquele Deus de ce Dieu que nos dominou qui nous a até dominés aquele momento. jusqu'à ce moment-là. E nós queremos continuar naquilo. Et on veut continuer là. E depois diz, maintenant. minha vida não sei como Et é. après on dit, Eu ma recebi vie, je ne sais Jesus, pas, mais j'ai reçu mas nada Jésus, mais nada está a funcionar. rien ne fonctionne. Não sei o que está a acontecer. Je ne sais pas ce qu'il se Dizem passe. que quando aceitamos Jesus, On dit que lorsqu'on accepte Jésus, tudo começa a ser diferente. tout est différent, Tudo vai começar a correr bem. tout va bien se Os passer, negócios vão ser diferentes. les affaires vont être Mas não sei, différentes, a mim não está a acontecer isso. mais ça n'arrive pas. Por quê? Porque ele está a Pourquoi? trabalhar, Parce qu'il travaille, ele está a operar il opère à maneira antiga. à l'ancienne façon. E se nós estamos a operar na maneira antiga, Et si on opère à l'ancienne nós façon, vamos receber on va recevoir aquilo que recebíamos ce que nous recevions no antigo. anciennement. Amém? Amen. Quem é que está a perceber? Qui comprend? Quem está comigo ainda? Qui est avec moi? Diga glória a Deus. Gloire à Dieu. E então, Jesus disse que era para fazer isso, juntar o povo, Jésus a dit de rassembler le peuple, os salvos, les sauver, aqueles que recebiam Jesus, ceux qui recevaient Jésus, e esses salvos et ces sauvés, ficou com o nome de igreja. leur nom est devenu Église. Porque igreja quer Parce dizer que l'Église, conjunto de pessoas, c'est un rassemblement de personnes, salvas, un rassemblement de personnes sauvées, lavadas no sangue de Jesus. lavées dans le sang de Jésus.
Essa é a igreja. Ça, c'est l'Église. Então, esses é os lavados. Ce sont les lavés. Então, a gente hoje é a igreja. Oh, a Aujourd'hui, c'est igreja. l'Église. E não passa de igreja, igreja, Et c'est igreja. l'Église, l'Église. Mas a igreja é isso. Mais l'Église, c'est ça. Então, para quê? Alors, Para pourquoi? ensinar Pour enseigner o novo cristão, le nouveau o chrétien, novo crente, le nouveau croyant, como andar comment marcher, para receber comment être pour aquilo que recevoir o Pai ce Celestial que le Père Céleste diz que nos pertence. dit que ça nous appartient. Nós já fomos Car on abençoados a déjà été bénis com todas avec toutes as bênçãos les bénédictions espirituais spirituelles que estão nos lugares qui celestiais. sont dans les lieux Amém. célestes. Diga, eu já Amen. estou abençoado. Dites, je suis béni. Diga assim, pô, eu não Dites à vou ser votre frère, je abençoado. ne vais pas être béni. Eu não vou ser Je ne abençoado. veux pas être Eu béni. já estou Je suis abençoado. déjà béni. Amém. É Amen. diferente. C'est différent. Vou ser abençoado, quer dizer, quem sabe se Je Deus vais vai être acordar béni, mal c'est ah, disposto. peut-être Dieu va se réveiller de mauvaise Não, humeur. você já está Non, abençoado. vous êtes déjà béni. Pode perder essa bênção. Vous pouvez perdre cette bénédiction. Não é bom dizer isso, Ce mas n'est pas bon pode de le dire, perder. mais vous pouvez la perdre. Aleluia. Então, no Romanos capítulo 5, verso 1. Romains 5, 1. Romanos capítulo 5. E vamos olhar para o verso 1. Pode pôr aí na tela, faz favor. Os irmãos poderem. Na minha Bíblia diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pode ler comigo, sendo, pois, Étant donc justificados justifiés pela fé, par la foi, temos paz com Deus nous avons la paix avec Dieu por nosso par Senhor notre Seigneur Jesus Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen. Isto é muito poderoso C'est très puissant para nós, os filhos de Deus. pour nous, les enfants de Dieu. Nós que recebemos Jesus Nous qui recevons e Jésus fomos feitos et que qui avons été faits, fomos feitos que on a été filhos de Deus. faits des fils de Dieu. Diga assim, eu fui feito filho de J'ai été Deus. fait fils de Dieu. Por que eu estou a fazer isso? Eu há Pourquoi bocado je fais disse ça? Tout à l'heure, que j'ai dit, Deus fez-nos de uma maneira tão especial Dieu nous a fait d'une façon si que a spéciale nossa mente que nos pensées precisa ser transformada. ont besoin d'être transformées. E a Bíblia diz que é pela palavra que a nossa mente é Et transformada la Bible dit que c'est par la parole que nos pensées sont transformées dos erros, des erreurs, da maneira errada de nós de andarmos, notre mauvaise façon d'être au quotidien, da maneira errada de nós de notre falarmos, mauvaise façon de parler, da maneira errada de nós de notre crermos, mauvaise façon de croire. é através C'est à travers da nossa confissão. notre confession. Amém? Amen. Então, antes de nós lermos outros versículos, Avant de lire d'autres versets, que vai continuar no mesmo livro, diz, sendo, pois, justificados. soyez Essa é uma palavra justes. muito forte. Justificados. Justifié Vem da palavra justo. vient de la parole juste. É ou não é? C'est vrai? Justo. Juste. Sendo, pois, feitos justos, Étant donc justifiés, nós temos paz com Deus. on a la paix avec Dieu. Diz aqui, sendo, pois, justos, eu Étant vou donc usar essa justifiés. expressão, Je vais utiliser cette expression. pela fé, Par la foi, fomos feitos justos pela fé. nous avons été justifiés par la foi. Por isso temos paz com Deus, Nous avons la paix avec Dieu por nosso Senhor Jesus par Cristo. notre Seigneur Jésus-Christ. Quando nós somos salvos, quando você for Lorsque, salvo, lorsque recebeu vous avez Jesus été sauvé, Cristo vous avez reçu Jésus-Christ como seu único Salvador, comme unique sauveur, você foi feito o quê? vous avez été fait Hã? Filho de Deus. fils de Dieu. Não, não foi feito justo. Non, vous n'avez pas été justifié. Não, 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 não. Non, non, non. Aí é que está a coisa. C'est là où est la chose. Aí é que está o C'est problema. là où est le problème. Foi feito o quê? Vous avez été fait Filho de Deus. fils de Dieu. Agora, de filho de Deus, Et maintenant, de fils de ainda Dieu, temos que nascer de novo. on doit naître à nouveau, renaître. Há muitos que aceitam Jesus Cristo Beaucoup acceptent como Jésus-Christ seu único Salvador comme unique e sauveur nunca nascem de novo. et ils ne renaissent pas à nouveau.
continuam sempre com os mesmos Il pensamentos, continue avec les mêmes pensées, continuam a falar como de antes, il continue à parler comme avant, continuam a discutir il com os continue à outros, discuter avec les autres, continuam a ameaçar as il outras continue à pessoas, menacer les autres personnes, continuam a ameaçar de il morte continue o à fulano que fez menacer de alguma mort coisa. un tel qui lui a fait quelque chose. Mas ele é salvo, aceitou Jesus Il est Cristo. sauvé, il a accepté Jésus-Christ. Por acaso você não conhece ninguém assim? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Conhece ou não Vous conhece? connaissez ou pas? São crentes, mas fazem Ils isso. sont chrétiens, mais ils font ça. E algum crente antigo disse, epa, Et un ancien chrétien dit, eh ben dis donc, aceitou Jesus e il a ainda fuma. accepté et Jésus et il fume encore. Aceitou de Jesus Il e a ainda vai ao accepté Jésus et il va cinema. encore au cinéma. Aceitou Jesus Il e a ainda accepté faz Jésus isso, et il faz fait ça, il fait aquilo. ci. Por quê? Porque ele só Pourquoi? aceitou Jesus Cristo. Parce qu'il a juste accepté Jésus-Christ. Foi feito filho de Deus, Il est devenu fils de Dieu, mas não nasceu de novo. mais il n'est pas né à nouveau. Nascer de novo quer dizer que a sua mente Renaître muda. veut dire que vos pensées changent. Quando aceita Jesus, a pessoa Quand diz, on accepte eu Jésus, aceitei Jesus. Dit, ah, j'ai accepté Jésus, E pensa logo que Deus agora vai abençoá-lo, et il pense que os Dieu va le céus vão se bénir, que les abrir, cieux vont s'ouvrir, notas de mil, et que des notas billets de mil de, francos, né? des- Notas de et mil que des francos billets vão de vir 1000 do francs céu, vont tomber du ciel, agora tudo vai correr que bem. tout va bien se passer dorénavant. É assim que ele pensa agora. C'est comme ça qu'il pense maintenant. E fica ali nisso. Et il reste là. Por quê? Porque ele só ainda foi feito filho Pourquoi? de Parce Deus. qu'il est seulement devenu fils de Ainda Dieu. está aqui na terra. Il est encore ici sur terre. Ainda está no mundo antigo. Il est encore dans l'ancien monde. Ainda está no mundo onde o diabo governa. Il est encore dans le monde là où le diable Porque diz a gouverne. Bíblia que Parce que la o Bible diabo dit é o Deus deste mundo. que le diable est le Dieu de ce monde. É o Deus deste C'est le sistema. Dieu de ce système. Ele ainda está nesse Il est sistema. encore dans ce système. Ele ainda pensa nas coisas carnais como Il dantes. pense encore aux choses charnelles comme avant. Ele precisa ser mudado. Il a besoin d'être changé. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então, depois de salvo, Après avoir été sauvé, há pessoas no nosso meio il y a des personnes parmi nous. que eu já falei aqui, eu sei que essa pessoa está Je a sais ouvir, que cette está a nos personne ouvir pelo écoute Zoom. à travers Zoom. Ele sabe com quem estou a falar. Il sait de quoi je parle. Tem muito tempo salva, Cette Ouais, personne a crème. passé beaucoup de temps sauvée, chrétienne. e fugia do pecado. Elle fuyait du péché. E talvez 3 ou 4 anos depois, Et não tenho a peut-être 3 ou certeza, 4 ans après, je n'ai pas la certitude, é que ela chegou ao pé de mim e disse, elle est arrivée auprès de pasteur. moi. Elle m'a dit, pasteur, agora que eu sei c'est maintenant que je o sais que é ser salvo. ce que c'est d'être sauvé. Agora que eu sei ter Deus dentro de mim. C'est maintenant que je sais ce que c'est d'avoir Dieu en moi. A minha vida tomou outro. Recebi qualquer coisa diferente hoje. J'ai reçu quelque chose de différent Depois de aujourd'hui. tantos anos. Après toutes ces années Ouvir a palavra de Deus. où j'écoutais la parole de E Dieu, dali em diante, et à partir de là, eu comecei a ver uma diferença como de noite para o dia na j'ai vida vu dela. une différence comme la nuit et le jour dans sa vie. Comecei a ver diferenças. J'ai vu la différence. Por quê? Pourquoi? Porque agora Parce que maintenant, essa pessoa tornou-se cette personne est devenue. nascido de novo. Elle est née à nouveau. Não tem prazer no pecado, Elle n'a pas de plaisir dans le péché. não tem prazer em ir por onde ia no passado, Elle n'éprouve pas de plaisir à aller là où elle allait dans le passé. não tem prazer Elle n'éprouve em pas que a de sua plaisir boca, da sua boca saia palavras À faire sortir de sa bouche des paroles obscenas, como diz a obscènes, Bíblia. comme dit la Bible. Essa pessoa não quer mais Cette personne que a ne sua veut boca plus que seja usada para isso. sa bouche soit utilisée pour ça. Então, Alors, depois, Après, acontece uma coisa, une chose arrive. por exemplo, hoje é assim, nós queremos tratar de qualquer coisa no governo, não é? Aujourd'hui, si on veut Para adquirir traiter qualquer coisa. quelque chose d'administratif par rapport au gouvernement pour pouvoir l'acquérir, Então, eles vão lá ver nos nossos ficheiros. ils vont aller voir toutes nos données, Ver o nosso porte
aqui. Quantas vezes é que essa Ils vont pessoa voir já foi notre, responder ao tribunal? Tá lá, escrito. toute notre identité, combien de fois on a dû aller au tribunal, Quantas vezes ele já foi multado? combien de fois il a eu des amendes, Está lá escrito. tout est écrit. Alô? Chama-se isso a ficha. C'est la fiche de la personne. E você pode ser perdoado pelo juiz, Vous pouvez être pardonné par le juge, mas a ficha está lá sempre escrito. mais sur Est-ce votre vrai? fiche, ça reste écrit. Na ficha está sempre Sur escrito. votre fiche, c'est écrit. Você foi julgado no Vous avez tribunal, été jugé au tribunal, mas o perdão do juiz mais le pardon du juge não vai fazer com que a sua ficha fique limpa. ne va pas effacer votre fiche. Alô, estou a falar bem? C'est vrai ou pas? Quem está a perceber? Qui comprend? Nós somos salvos, Nous sommes sauvés, mas a nossa ficha continua mais notre fiche continue suja. sale. O diabo ainda tem Le diable a encore, alguns poderes na vida dessa pessoa. il a encore certains pouvoirs dans la vie de cette personne. Ah, eu sou crente. Mais je suis Ah, chrétien, eu sou salva. je suis sauvé, Mas ainda não tem a ficha limpa. mais sa fiche n'est pas encore propre. De um momento para o outro, por exemplo, o juiz perdoou, D'un moment à l'autre, le juge a pardonné, mas por alguma coisa ele pode ser chamado outra vez à justiça. mais pour une raison, il peut être appelé à nouveau à se présenter en justice. Está a acontecer isso em França, pessoas Ça que se já passe foram julgados, en já estavam France, des personnes qui ont déjà été descansados jugées, qui sont e tranquilles, agora foram chamados et outra vez. ils sont rappelés à nouveau. Alô? E nas coisas espirituais é a Et mesma coisa. dans les choses spirituelles, c'est pareil. Então, Alors, o que é que acontece? Nós estamos qu'est-ce qui se salvos, passe? estamos On est feitos filhos de sauvés, Deus, on est fils de mas Dieu, ainda precisamos de mais uma outra coisa. on a besoin d'autre chose encore. Sermos Être justificados, justifié, tornados justos. devenir juste. E você sabe bem o Et que vous eu estou a savez te bien falar. de quoi je parle. Quantas vezes, Combien de eu não vou fois, pedir para você levantar as mãos, je ne vais pas vous demander de lever la main, quantas vezes mais vocês, combien de fois, na sua oração, dans votre prière, na sua aproximação para Deus, dans votre approche envers Dieu, vem algo na sua mente quelque chose vient à que, vos pensées que eu não sou justo. et vous dites, mais je ne suis pas juste. Sente-se Vous vous sentez injusto diante de Deus. injuste devant Dieu. Espero que não esteja cá ninguém assim. J'espère qu'il n'y a personne comme ça ici. Mas isso é natural. Mais c'est naturel. Não devia ser natural, Ça ne mas devrait é. pas, mais ça l'est. Esta é a razão porque eu estou-vos a falar disso. C'est pour ça que je vous parle de ça. Estou a ensinar essa área. Je vous enseigne ce domaine. O diabo tem aberturas Le diable a des ouvertures na sua vida dans votre vie que ainda não foi fechado qui n'ont pas encore été fermées. e ele pode penetrar lá e dizer, oh, Et tu il não peut estás justo, pá. rentrer et dire, tu Cala-te. n'es pas justifié, Não tais-toi, faças essa oração ne agora fais pas porque cette Deus prière não te maintenant ouve, parce que Dieu ne t'entend pas, porque tu és um injusto. parce que tu es injuste. Quem sabe o que é justo? Qui sait ce que c'est injuste? Justo não é aquele Juste, que foi perdoado. injuste, c'est pas quelqu'un qui a été pardonné. Porque ele foi perdoado, mas continua sempre com a ficha suja. Parce qu'il a été pardonné, mais il continue avec sa fiche qui est sale. Alô? Então, o que é preciso? Alors, qu'est-ce qui est nécessaire? Eu vou ler novamente esse versículo, diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Agora vamos para o verso 8. Maintenant, le verset 8. Vamos saltar para o verso 8.
Primeiro, quando nós somos justificados, Quand on est justifié, sentimos paz, on ressent la paix, sentimos prazer on ressent du plaisir de orar, de prier, prazer de estar ali le e plaisir saber que d'être Deus está là et conosco. de savoir que Dieu est avec nous. Sentimos prazer. On ressent du plaisir. Sabe o que é prazer? Vous savez, c'est quoi du plaisir? Sentimos prazer na oração. On sent du plaisir dans la prière. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. O Senhor ouviu-me. Le Seigneur m'a entendu. Você sente prazer On nisso? ressent du plaisir en ça. Que é o que diz aqui, que eu vou C'est ler ce qu'il outra est vez. dit, je vais le relire. Justificados pela fé. Justifié par la foi, Não, sim, não, estou a ler. Sendo, pois, justificados pela fé, temos justifié que, par la foi, nous avons quoi? temos que Nous avons quoi? Paz. La paix, prazer. du plaisir. O cristão deve ter prazer. Le chrétien doit avoir du plaisir. Chegou o domingo, vou à igreja. C'est dimanche, je vais à l'église. Chegou a sexta-feira, vou C'est estar com meus vendredi, irmãos je vais para être orar. avec mes Uau! frères pour prier. Há tantos que ainda não estão salvos. Il y en a tellement qui ne sont pas encore sauvés. Ele tem prazer Il a du nisso. plaisir en ça. É um prazer que vem de Deus. C'est un plaisir qui vient de Dieu. O Senhor, a Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito. La Bible dit qu'on doit se remplir de l'Esprit. É o nosso dever encher-nos do C'est Espírito. notre devoir de se remplir de l'Esprit. E é esse enchimento que vai fazer com que Et c'est ce esse remplissage prazer, qui va faire en sorte que ce em vez de plaisir, estar esse prazer ser aquele prazer de ficar em casa. au lieu que ce soit ce plaisir de Ah, hoje é rester à la domingo. maison, Ah, eu estou dire oh cansado. c'est dimanche mais je suis fatigué. Não, eu vou. Não, sente o prazer de estar ali Il éprouve du plaisir d'être là e não estar onde Deus está. et d'être là où Dieu se trouve. Não tem prazer nisso. Et d'être là où Dieu se trouve, il n'éprouve pas de Mas ele plaisir é en ça. salvo. Pourtant, il est sauvé. Ele é nascido de novo, talvez. Peut-être qu'il est né de nouveau, Mas falta desse conhecimento deixou-se vazar. mais par manque de cette connaissance, il s'est laissé vider. Está vazio Il est vide do Espírito Santo. du Saint-Esprit. Então, no verso 8, Le verset vamos 8. ler, diz assim. Pode pôr aí o verso 8, faz favor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda que pecadores. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Eu não sinto que devo orar agora, porque Je ne sens pas eu que je dois sinto prier maintenant. o pecado que eu fiz. Je sens que le péché que j'ai fait, Deus, por favor, nem olhes para mim. Dieu ne me regarde pas. Muitas vezes nós estamos a proceder como Pedro fez, Des fois, on fait comme Pierre a fait. quando ele disse: "Oh Jesus, Lorsqu'il a eu dit não sou Jésus, digno." je ne suis pas digne. E ele saltou do barco. Et il a sauté du bateau, Quando ele viu que Jesus Lorsqu'il era a vu Jesus, que c'était Jésus. ele não quis estar no barco, ele saltou para a água. Il n'a pas voulu être dans le bateau, il a sauté dans l'eau. Não sentiu limpo para estar ao pé de Jesus. Il ne s'est pas senti propre pour être auprès de Jésus. E é isso que muitas vezes o cristão sente. C'est ça que le chrétien ressent. Não ora porque não se sente. Il ne prie pas parce qu'il ne Deixa-me ressent saltar pas. já para a água. Laisse-moi sauter dans l'eau. Não, diz aqui que Non, Jesus, il est dit que diz Jésus, aqui que Deus mostra o seu grande amor il est para dit que consigo. Dieu nous montre son si grand amour envers nous. Ele prova o seu amor Il para nous consigo. prouve son amour envers Em que vous. Cristo, seu Filho Jesus, En ce que morreu por nós, Christ est mort pour nous. morreu por si, por Il est mim, mort pour vous, pour nous. sendo nós ainda que, Lorsque nous étions encore Pecadores. des pécheurs. Quando eu estiver limpo, hoje vou orar. Quand je serai propre, j'irai prier. Quando eu estiver limpo, hoje Quand je serai vou propre, pedir perdão a Deus. Je demanderai pardon à Dieu. Não, Non, isso é tarde. c'est trop tard. Porque Deus, Ele olhou para si, Dieu vous a regardé. Ele salvou-me quando eu era pecador. Il m'a sauvé lorsque j'étais E se pécheur. eu era pecador, Et si j'étais pécheur, Ele salvou a si quando il você vous a era pecador. sauvé lorsque vous étiez pécheur. Quando você estava sujo. Lorsque vous étiez sale. Quando a sua ficha estava
eu não sei, até em letras miudinhas, estava tudo cheio. Lorsque votre fiche était remplie de petits mots vraiment tout petits, E de foi petits nessa caractères. altura que Et Deus c'est mandou à o ce seu filho moment-là que Jesus. Dieu a envoyé son fils Jésus. Agora vamos continuar a dizer assim. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, Dieu, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. mais Dieu prouve son amour Oh, envers glória a nous Deus. en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Diga assim comigo agora. Dites maintenant, Diga outra, agora. maintenant. Quando é esse agora? C'est quand ce maintenant. Se você lesse isso ontem, agora Si vous era lisiez ontem. ça hier, ben maintenant Isso c'était agora era hier. ontem. Maintenant, Hoje ben, você ce está a serait hier. ler, agora Aujourd'hui, é vous hoje. lisez maintenant, c'est Amanhã, aujourd'hui. quando você estiver a ler Demain, agora, lorsque vous é liserez amanhã. maintenant, ben, ce sera demain. É sempre C'est esse toujours agora, ce maintenant, é sempre c'est toujours o presente. c'est toujours le présent. Agora diz, agora, Maintenant, logo muito mais agora, à quer plus dizer, forte se raison donc, Jesus, se Deus enviou seu filho para me Si- salvar, si Jésus a envoyé son Fils pour nous sauver, quando eu era grande pecador, lorsque j'étais un grand pécheur, agora muito mais, à plus forte raison, diz, logo muito mais agora plus que já forte estou raison donc, salvo, maintenant que je suis sauvé, muito mais agora que já à plus fui forte raison perdoado, donc, maintenant que j'ai été pardonné, muito mais agora à plus que forte Jesus raison, morreu por mim, donc por maintenant que si, Jésus est mort pour vous Quem que ça et pour percebe? moi, qui comprend. muito mais À plus agora, forte raison donc, maintenant, sendo justificados pelo seu sangue, que nous sommes justifiés par son sang, seremos por ele salvos. nous serons sauvés par lui. Do quê? De quoi? Da ira. De la colère. Amém. Precioso sangue do Cordeiro que